Instituições de longa permanência de idosos, popularmente conhecidas como asilos e casas de repouso, costumam ser associadas às ideias de abandono e maus tratos. Mas a realidade tem mudado nas últimas décadas e coloca desafios que precisam ser encarados para acompanhar a tendência de envelhecimento da população brasileira. Qual é o papel do Estado, da família e da sociedade na institucionalização de pessoas com mais de 60 anos? Como avaliar se a institucionalização é a melhor opção? O que fazer para preservar a saúde mental das pessoas que vivem em instituições de longa permanência? Eu sou Gláucia Mendes. E eu sou Lucas Teixeira. Este é o podcast Ciência em Prosa 60+, seu bate-papo mensal com cientistas sobre questões do dia a dia. Este episódio tem a participação da dona Leonéia de Almeida Marques, de 64 anos. Natural de Lavras, dona Leonéia já morou em casas de repouso em outros momentos de sua vida. Recentemente, chegou a mudar para a casa da filha em Belo Horizonte, mas não se adaptou à cidade grande e decidiu buscar novamente uma instituição de vivência comunitária. De volta a Lavras, decidiu ir para a Vila São Vicente de Paulo, onde mora há 1 ano e meio. Na vila, ela encontrou condições adequadas para essa fase da sua vida. Vamos ouvi-la. Por exemplo, as casas são pequenas, nós temos condições de arrumá-las e ficar independente uma das outras, mas ao mesmo tempo a gente tem um almoço às 11 horas, que é comunitário, né? Então existe uma liberdade de estar no seu mundo e a liberdade de estar junto com a comunidade. Isso para o idoso é muito importante, porque o idoso já não tem uma carga horária extensa, ele se cansa. Então aí, se você não tiver com vontade de ficar ou estiver se sentindo cansado, você se retira. Para prosear sobre o assunto, nós convidamos a professora Stefânia Beccatini Vaccaro, da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas da UFLA, e o professor Renato Ferreira de Souza, da Faculdade de Filosofia, Ciências Humanas, Educação e Letras da UFLA. A professora Stefânia é formada em Direito, possui mestrado em Política Social e doutorado em Ciências Jurídicas e Sociais. É uma das fundadoras da Rede de Amigo da Pessoa Idosa, rede colaborativa entre o Estado de Minas Gerais e a sociedade civil organizada. Desde a pandemia, ela também tem acompanhado de perto a realidade das instituições de longa permanência de idosos, as ILPIs. Seja bem-vinda ao nosso programa, professora. Eu agradeço estar aqui com vocês e a oportunidade de dialogar sobre esse tema tão desafiante e importante para transformar a nossa realidade das pessoas idosas. O professor Renato é formado em Psicologia e possui mestrado e doutorado em Psicologia Social. Já atuou em políticas públicas de assistência social e educação nas prefeituras municipais de Belo Horizonte e Lavras. Atualmente, é chefe do Departamento de Ciências Humanas e vice-diretor da FAELSH. Seja bem-vindo também ao nosso programa, professor. Obrigado pelo convite, pessoal. É um prazer estar com vocês aqui para a gente prosear um pouco e discutir sobre uma temática que é tão importante e, ao mesmo tempo, tão complexa. Nós ouvimos o relato da dona Leonéia sobre a estrutura e o cotidiano da Vila Vicentina, que é uma entidade da Igreja Católica que acolhe mulheres aqui em Lavras. Professora Stefânia, esse é um modelo de instituição de longa permanência, mas não é o que prevalece no Brasil atualmente, certo? Certo, Gláucia. O modelo, embora o modelo da Casa Vicentina, né, ele tem ali o nome de uma instituição de longa permanência, ele acolhe em unidades separadas, dando a independência, o que seria o ideal, né? Mas nós temos no modelo de instituição de longa permanência várias modalidades que se configuram na prática. Então, é possível, às vezes, grupar
equipamentos, quartos coletivos. Para além disso, a Resolução 109, que estabelece a tipificação dos serviços de assistência social, ele estabelece outros modelos, como repúblicas, centro-dias e centro de convivência. O modelo de longa permanência, de instituições de longa permanência, ele se configura atualmente muito no modelo de participação da própria sociedade civil, uma iniciativa privada que oferece esses serviços à sociedade, e não propriamente de uma iniciativa do Estado. E entre essas modalidades, professora, qual que é o modelo assim, que prevalece no Brasil? O de quartos coletivos, né, os estabelecimentos com quartos coletivos, eles são a maior realidade que nós temos no Brasil hoje. Seja porque grande parte dessas instituições, elas encontram o desafio de sustentabilidade financeira, justamente por serem iniciativas privadas e que têm um repasse muito pequeno do Estado. Então, a forma que tem sido conseguida enfrentar essa realidade é aí o do quarto coletivo. E o acompanhamento médico, ele é obrigatório nesse modelo? Na verdade, as instituições de longa permanência, elas estão dentro da política de assistência social. Isso faz com que não haja a exigência obrigatória de um acompanhamento médico, embora as pessoas institucionalizadas, muitas delas apresentem grau de dependência e necessitam de acompanhamentos. Esse acompanhamento é realizado em articulação com o Sistema Único de Saúde. As instituições de longa permanência são diferentes de clínicas geriátricas, onde o serviço médico se faz obrigatório. E ainda é muito forte na nossa sociedade a ideia de que as instituições de longa permanência são locais de abandono e de maus tratos. Professor Renato, como combater essa visão? Esse é um ponto extremamente relevante, porque, de fato, ainda existe muito preconceito e estigma em relação às casas de longa permanência de idosos. Eu acho que isso se deve muito por conta de uma tradição existente, né, que foi criada historicamente e faz parte da nossa cultura. Então, há uma representação social que vê as casas de longa permanência, as instituições de longa permanência, como se fossem as instituições totais, antigas. Eram instituições que foram estudadas muito pelo filósofo Michel Foucault, francês, né, pelo sociólogo canadense Irving Goffman, que eram instituições que, de certa forma, segregavam os indivíduos da sociedade. Havia ali uma ruptura dos vínculos e eles passavam cada vez mais a não poder exercer a sua própria identidade. Então, eram instituições fechadas, muitas vezes com maus tratos. O sujeito ia perdendo aos poucos a sua singularidade, a sua subjetividade, acabavam virando um número de matrícula. Então, a gente ainda carrega hoje, que eram os manicômios antigos, por exemplo, os leprosários, né? Então, a gente carrega muito ainda essa imagem, essa construção de que as instituições são um lugar de depósito de gente. E cada vez mais a gente tem que romper com esse paradigma, não é? Porque as instituições de longa permanência de idosos prestam um grande e relevante serviço social, são muito importantes para a nossa sociedade. Então, é importante entrevistas como essa, né, e bate-papos e prosas assim, para a gente ir podendo rompendo aos poucos com essa ideia de que as instituições de idosos são um lugar de abandono, de maus tratos, e na verdade, são muito oportunas para muitas famílias e para muitos idosos brasileiros. O uso do termo asilo também ajuda a reforçar essa ideia de maus tratos, abandonos? É correto usar esse termo? É melhor a gente usar a instituição de longa permanência de idosos? Pois é, essa é uma outra situação, né, professora Stefânia, que a gente tem se deparado aí na literatura, porque, de fato, é muito comum, e a gente, no dia a dia, acaba utilizando o termo asilo. Mas isso tem sido trabalhado aos poucos para que a gente consiga compreender, porque o asilo traz aquela conotação de depósito de gente, de uma instituição fechada, segregada, onde as pessoas ficam abandonadas. E a instituição de longa permanência é uma casa viva, aberta, os vínculos permanecem entre os idosos e os familiares. Então, eu acho que tem se trabalhado, é um processo longo, histórico, mas para que a gente perceba, né, que
que as instituições de longa permanência, ou casas, ou abrigos, eles têm um importante papel e são fundamentais para a nossa sociedade. Ainda sobre essa questão do abandono, professor, muitas vezes também ele pode acontecer até em casa, de uma forma sutil. Quais são as orientações que você daria às famílias para evitá-lo? Então, aí há um problema que é inerente à própria existência humana, porque a velhice, como qualquer outra etapa da vida, pressupõe algumas características próprias do desenvolvimento humano. Então, na velhice, é muito comum que as pessoas comecem a ter alguns déficits, né? Então, a locomoção, por exemplo, se torna limitada, dificuldade de locomoção, as questões cognitivas, por vezes, acontecem algum tipo de deterioramento neurocognitivo, então há lapsos de memórias, os idosos se tornam mais repetitivos, há uma diminuição do potencial da visão, da audição. Isso tudo implica com que a família, os cuidadores, precisam de ter um pouco mais de paciência e de compreensão a respeito dessas situações. Agora, é fato também, e aí é um dado interessante, a gente percebe que cada vez mais a nossa população está envelhecendo. Os dados recentes do IBGE mostram que nos últimos 12 anos, 56% de aumento em relação ao número de idosos no Brasil. E aí há um contraponto que a gente precisa de pensar e refletir um pouco, porque à medida que a população envelhece, o número de membros nas famílias diminui. Esse é o dado interessante, porque antigamente era muito comum que o idoso ficasse cuidado na própria casa, no próprio lar, não é? E mais especificamente, muitas vezes pelas mulheres, pelas filhas. Então, a gente está vivendo um panorama histórico, social, que vai colocando isso como uma situação de preocupação. Pelo seguinte aspecto, a população envelhece, as famílias estão reduzidas e as mulheres estão massivamente no mercado de trabalho. Então, muitas vezes, a dificuldade faz com que cada família, dentro da sua conjuntura, tenha que pensar na instituição de longa permanência para o idoso. E é muito melhor que o idoso esteja cuidado numa instituição que tenha as possibilidades para fazer esse atendimento do que ele ficar abandonado à própria sorte dentro de casa. As famílias têm muita resistência em pensar na institucionalização dos idosos, mas muitas vezes é a única opção, ou até é a melhor opção. Muito melhor um idoso cuidado numa instituição do que abandonado em casa. Então, é que os familiares, os cuidadores fiquem atentos para que isso não aconteça, né? E, professora Estefânia, além dos modelos institucionais de moradia, a legislação brasileira prevê o chamado centro-dia, que até você já citou aqui no nosso programa. Mas o que é esse centro-dia e como que está a sua implantação aqui no Brasil? Como o professor Renato falou, eu queria voltar à questão do asilo, né? O asilo, ele tem essa construção como uma pessoa que era retirada da esfera pública e de rompimento dos vínculos. Hoje a gente já não fala mais nesse sentido, né? E isso também é uma luta que a gente precisa fazer no sentido de que são muitas velhices e de que as pessoas permanecem na esfera pública. Então, eu não vou mais asilar a pessoa, retirar da esfera pública. Então, é preciso primeiro aí uma reconfiguração desse nome. E aí, se a gente entender isso, também fica fácil de compreender o que é o centro-dia. Porque quando eu vou para as instituições de longa permanência, eu já vou ali encontrar pessoas idosas com grau de dependência e que há, às vezes, né, uma dificuldade maior de uma manutenção de vínculo mais estreito, como o caso da própria dona Leonéia, né, que a filha está em Belo Horizonte, é uma base reduzida, como o professor Renato falou, e isso dificulta a permanência. No centro-dias, eu costumo fazer uma analogia com uma escola, né? Aquelas pessoas idosas, elas apresentam um grau de dependência, passam o dia nesse espaçamento, ali vão ter diversas atividades recreativas e cuidados necessários para o grau de dependência, mas retornam aos seus lares durante o período noturno, né? Esse, infelizmente, ainda é uma política pública bastante reduzida no
no nosso país, né? Como eu disse anteriormente, as instituições de longa permanência, elas também foram muito mais pela iniciativa privada, e com a pandemia é que isso foi se estabelecendo alguma articulação a partir do Estado de forma mais estrutural, né? Mas, sem dúvida, esse é um ponto central para que nós possamos estar olhando a partir da realidade que o professor Renato falou, de que em 2030 o IBGE já aponta que o Brasil aí estará entre, né, se eu não me equivoco, o 4º país com maior população idosa do mundo, né? E, professor Renato, independente da instituição escolhida, é importante a gente ter em mente a individualidade da pessoa idosa, né? Não se pode perder de vista que essas pessoas, elas têm uma identidade que deve ser respeitada. Por exemplo, elas podem ter dificuldade para se adaptar ao novo ambiente, à nova rotina. Como que a família e a instituição devem lidar com essas questões? Essa questão é fundamental, Gláucia. Eu acho que para o sucesso da institucionalização do idoso, para a qualidade de vida, para a saúde mental, observar e trabalhar esses aspectos da individualidade do idoso é crucial, né? Eu havia comentado anteriormente sobre as instituições totais, que não davam espaço para o indivíduo exercer a sua singularidade, a sua subjetividade. Hoje em dia, isso está como uma das premissas fundamentais para que essa instituição consiga acolher bem o idoso. Recentemente, eu fiz uma visita a uma instituição de longa permanência de idosos aqui em Lavras e pude perceber isso. Cada um, à sua maneira, exercendo essa individualidade. Então, hoje é possível, né, que o idoso leve consigo os seus bens mais valiosos afetivamente. Então é comum o idoso ter ali o seu santo de predileção, o seu radinho de pilha, ele levar o seu crochê, ele ter a foto da família. Então exercer essa possibilidade de individualidade, mesmo dentro de uma lógica coletiva, de uma administração comunitária, é fundamental para que ele tenha qualidade de vida, para que ele tenha o seu espaço e seja respeitado e que sua identidade continue em formação nesse processo de reconhecimento de si próprio, mesmo dentro de uma instituição social coletiva. Fundamental esse aspecto. Professora Estefânia, conta pra gente qual é o papel do Estado, da família e da sociedade na institucionalização de idosos. Lucas, eu diria que, na verdade, esse papel não seria na institucionalização da pessoa idosa, mas no cuidado da pessoa idosa. Esse cuidado é de todos, né? É da sociedade como um todo e é do Estado e do próprio indivíduo. A gente não pode esquecer dessa parte. Embora, né, não seja comum o que dona Leonéia fez, de definir se institucionalizar, mas essa também pode ser uma definição do próprio indivíduo. Aliás, ela deve ser sempre considerada a opinião, né, e a vontade da pessoa idosa. Mas, de modo muito prático, ao Estado compete, né, subsidiar toda essa política de responsabilização e de institucionalização da pessoa idosa, do cuidado com a pessoa idosa. E também ofertar políticas articuladas, como a rede de assistência social, a rede de Sistema Único de Saúde. Já a sociedade, ela deve aí cuidar, né, e ela o faz através, por exemplo, do Conselho de Direitos da Pessoa Idosa, da participação na definição das políticas públicas e no custeio desses serviços por meio do pagamento de tributos. E a família, propriamente, é muito importante, né? Seja no cuidado diário, seja mesmo quando a pessoa institucionalizada, ela está ali naquele outro espaçamento, mas a manutenção desse vínculo, porque é isso que permite que as violências não sejam aí perpetradas, né, acometidas, porque quando eu vou ali visitar a pessoa idosa, eu verifico às vezes que seja, por exemplo, um horário de um banho que está sendo indevido às 5 horas da manhã, o não respeito, por exemplo, a questão de guarda desses objetos afetivos, e são formas de violência. Então, eu preciso que a família permaneça com esse vínculo para que a pessoa idosa possa estar cuidada em todo o tempo. E, professora, em geral, como que essas instituições de longa permanência são mantidas? Nós temos
3 formas de instituições de longa permanência. As mais raras são as instituições de longa permanência públicas, 100% públicas, aquela que, na verdade, é custeada integralmente pelo Estado. Seria a espécie do que funciona o Sistema Único de Serviço de Saúde, o Sistema Único de Saúde. A gente tem também as instituições privadas, as instituições de longa permanência privadas, que têm um valor de mensalidade de custeio muito caro. Então, geralmente, são para famílias que têm um potencial de pagamento que não é a realidade da grande parte do nosso país. Hoje, o que nós percebemos é que esse relevante serviço é feito pelas instituições de longa permanência assistenciais, né, que vão aí ser mantidas parte por um subsídio do Estado, que é hoje um valor pequeno, e parte por contribuições, por doações e também pelo benefício, né? Essas instituições elas estão autorizadas a ter a contribuição da pessoa idosa até o limite de 70%, inclusive quando ela recebe benefício de assistência social, a LOAS, né? O benefício aí da LOAS. E a gente mencionou a importância da socialização. Nesse aspecto também, professor Renato, tanto a família quanto a instituição e a sociedade podem dar a sua contribuição? Sem dúvida, Lucas. A questão da socialização é fundamental para a qualidade de vida e o bem-estar do idoso na instituição de longa permanência. São processos cruciais para a qualidade de vida. E há um equívoco, muitas vezes as pessoas imaginam que quando o idoso vai para a instituição de longa permanência, ele é abandonado pela família. Infelizmente, algumas vezes o abandono ocorre sim. É triste, mas acontece. Mas a grande maioria dos idosos permanecem com os vínculos com seus familiares. Então, eles têm horário de visita, né? Existem algumas atividades da rotina da própria instituição. Existem atividades de terapia ocupacional, muitas vezes. Então, essas situações são cruciais para que ele tenha ali momentos lúdicos, de lazer, de interação. Um outro dado importante é que quando o idoso está na instituição, ele convive muito com os outros da sua própria geração. Isso traz possibilidades de trocas, de experiências, de relatos, que acaba sendo benéfico e importante para a qualidade de vida do idoso. Então, os aspectos que acontecem dentro da instituição são fundamentais, desde que potencializem para que o idoso esteja sempre em movimento, esteja sempre ativo, podendo fazer atividades variadas, que isso com certeza trará um impacto importante e significativo para a qualidade de vida deles. Neste episódio do podcast Ciência em Prosa 60+, nós estamos proseando sobre as instituições de longa permanência de idosos. Batemos um papo com a dona Leonéia Marques, que mora na Vila Vicentina de Lavras, e estamos conversando sobre o assunto com a professora Estefânia Vaccaro, da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas da UFLA, e com o professor Renato Ferreira de Souza, da Faculdade de Filosofia, Ciências Humanas, Educação e Letras da UFLA. No bloco anterior, nós desmistificamos a ideia de que as instituições de longa permanência de idosos são locais de abandono e maus tratos. Agora, vamos conversar sobre o que considerar para avaliar se a institucionalização é ou não a melhor opção. Dona Leonéia escolheu por conta própria a Vila Vicentina como seu novo lugar de moradia. Mas sabemos que essa é uma decisão muitas vezes compartilhada com a família. E ela dá uma sugestão para quem está considerando a possibilidade de institucionalizar uma pessoa com mais de 60 anos. É que toda pessoa que tem um idoso ou uma idosa dentro de casa, seja ele com ou sem família, deveria muito visitar as instituições. Não ficar pensando assim, se fosse assim. Não, deve visitar e ver as condições. Porque o idoso, quando está num lugar igual no momento eu estou, ele se sente bem. Professora Estefânia, professor Renato, quando se deve considerar a possibilidade de institucionalização? O que se deve avaliar para tomar essa decisão? Eu diria que a primeira coisa sempre a ser avaliada é a decisão da autonomia da vontade da pessoa idosa.
Mas essa é uma resposta complexa na prática, porque são muitas realidades de famílias e também muitas realidades de instituição. Sem dúvida, a dica aqui da dona Leonéia é excelente. Visitar a instituição é o primeiro passo para se conhecer a realidade e, muitas vezes, afastar os nossos medos, porque o processo de institucionalização pode ser um processo muito sofrido para a família. Mas, além disso, um outro elemento que eu gostaria de ressaltar é a importância, às vezes, para que a estrutura familiar se mantenha saudável, né? Como o professor Renato salientou, hoje há uma diminuição da base familiar. Às vezes, nós temos um filho que está em idade ativa, e isso pode ser um peso demasiado que muitas vezes recai sobre a mulher, né, na nossa estrutura. Então, às vezes, a instituição de longa permanência pode, aí sim, ser um caminho viável e um caminho que vai ofertar melhor qualidade de vida à pessoa idosa e à própria estrutura familiar como um todo. Eu acho que é isso, né? A professora Estefânia e a dona Leonéia responderam muito bem já a pergunta. Eu acho que a questão da institucionalização, ela é sempre muito complexa. Eu acho que é fundamental, claro, desde que o idoso tenha condições cognitivas preservadas para poder pensar, refletir sobre essa possibilidade juntamente com a família. E eu acho que o foco principal para que essa institucionalização seja feita de forma adequada é ter como meta e se observar principalmente a qualidade de vida e o interesse do idoso, a sua saúde. Eu acho que esse é um ponto fundamental. A família tomar uma decisão conjunta, elaborada e tendo como norte a qualidade e a saúde do idoso, doente, né, familiar. Esse é um aspecto fundamental. E a dona Leonéia comentou bem, também é importante visitar a instituição, conhecer a estrutura física, conversar com os cuidadores, conhecer a equipe que cuida e que trabalha cotidianamente na instituição. Acho que esses aspectos são fundamentais para serem observados. Professora, há alguma situação em que o idoso ele não pode ser institucionalizado? Como eu disse anteriormente, as instituições de longa permanência, elas estão dentro da política de assistência social. Isso faz com que elas não tenham um acompanhamento médico em tempo integral. Muitas delas, inclusive, não têm, justamente pelo custo desse profissional para essas estruturas. O que as pessoas idosas vão ter numa instituição de longa permanência, como um documento obrigatório, é um plano de atendimento individualizado, que ele vai ter a descrição dos medicamentos, e algumas terapias, mas o atendimento é feito pelo Sistema Único de Saúde ou por um médico particular, de modo que, se a pessoa idosa ela apresenta um quadro de debilidades muito elevado, que precise aí de um atendimento médico em tempo integral, essa pessoa ela deve buscar, né, na verdade, uma clínica geriátrica onde há esse acompanhamento médico. Em muitas famílias, a institucionalização divide opiniões. Existe alguém que seja responsável por tomar essa decisão, professor, em especial nos casos em que o idoso já está mais debilitado e tem essa dificuldade dele mesmo tomar a decisão? Claro, Lucas. Essa é uma decisão difícil e que sempre deve ser buscada a autonomia da pessoa idosa. Mas quando ela não apresenta mais essa autonomia, existe uma medida judicial, que é a curatela, que vai aí atribuir uma responsabilidade a um terceiro para a tomada dessa decisão. Então, não é um processo informal, né? É necessário uma intervenção judicial para que haja essa curatela estabelecida. Inclusive, a partir desse estabelecimento, essa pessoa também se torna responsável, por exemplo, pelas questões dos recursos financeiros, né? Porque essa é uma violência que costuma ser muito perpetrada contra a pessoa idosa, né? Alguém se apodera da vida da pessoa idosa sem que haja nenhum processo formal. Então, a gente precisa verificar, primeiro, se não há essa possibilidade da decisão pela pessoa idosa. Não havendo, é preciso esse processo judicial de intervenção, que vai ser estabelecida aí uma medida que é a curatela, atribuindo a um responsável. Mesmo quando há uma decisão, né, respeitando a vontade do idoso, um acordo entre os familiares, essa decisão sobre a institucionalização, muitas vezes ainda pode vir acompanhada por um sentimento de culpa.
Como que as famílias podem saber se tomaram a decisão correta para lidar com esse sentimento, professor Renato? O sentimento de culpa, ele é normal e até razoável imaginar que ele possa acontecer de fato. São decisões muito complexas. Você ter que decidir sobre a institucionalização de um familiar, isso demanda uma série de situações e de questões psicológicas que vão pesar para a família e para quem tiver que tomar a decisão. Claro, se o idoso não puder compartilhar ou se não tiver ciente e consciente da medida que será tomada. Eu acho que das coisas que podem causar uma espécie de culpa é o fato de que há um juízo moral na nossa sociedade que, de certa forma, vê a institucionalização como uma falha da família, como algo que deu errado. E muitas vezes a situação não é essa. Cada família tem a sua realidade, tem a sua peculiaridade. Tem as questões econômicas, tem a estrutura material. Muitas vezes é impossível cuidar do idoso em casa. Então, eu sempre recomendo que essa decisão seja tomada de forma conjunta, muito bem refletida, conversada, para que aí sim, depois de amadurecida a ideia, a institucionalização possa acontecer. E para que a culpa seja amenizada e para que esse processo seja um tanto quanto mais natural, né, seria importantíssimo que a família mantivesse o vínculo com o idoso, pudesse visitá-lo nos momentos de visita, continuar estabelecendo e olhando principalmente para o bem-estar e vendo a qualidade de vida que ele esteja tendo, os avanços e os benefícios que a institucionalização pode trazer para a vida dele. Professor Stefani, gostaria de saber quais são os direitos e os deveres do idoso que está sendo institucionalizado. Lucas, os direitos e os deveres da pessoa idosa são os mesmos que de qualquer outra pessoa, porque ser idoso é uma etapa da vida, de modo que cabe a essa pessoa idosa cumprir o dever da vivência coletiva, mas também ter respeitado a sua dignidade, a sua privacidade, a sua intimidade. Portanto, os direitos e deveres não são diferentes do que para as demais pessoas. No caso das pessoas institucionalizadas, eu diria que há um duplo desafio, né? O desafio que o professor Renato já citou, que é o de manter a individualidade, porque a pessoa idosa é uma pessoa de histórias, né? Então, ela carrega consigo essas histórias e aí, numa vivência num espaço coletivo, o desafio de respeitar essa individualidade. Esse é um direito e é um grande desafio para as instituições, né? Do outro lado, é também um dever do idoso o entendimento de que esse é um espaçamento coletivo e, portanto, ele vai ali exigir algumas regras de convivência. Então, por exemplo, a questão de horários de saída, de refeições, é preciso que regras sejam estabelecidas para que a vida em comum possa ser possível. Neste episódio do podcast Ciência em Prosa 60+, nós estamos proseando sobre instituições de longa permanência de idosos, as ILPIs. Batemos um papo com a dona Leoneia Marques, que mora na Vila Vicentina de Lavras, e estamos conversando sobre o assunto com a professora Estefânia Vaccaro, da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas da UFLA, e com o professor Renato Ferreira de Souza, da Faculdade de Filosofia, Ciências Humanas, Educação e Letras da UFLA. No bloco anterior, nós falamos sobre o que considerar para avaliar a possibilidade de institucionalização. No terceiro e último bloco, nós vamos conversar sobre os cuidados necessários para assegurar a qualidade de vida e o bem-estar das pessoas com mais de 60 anos que vivem em instituições de longa permanência. Durante o nosso bate-papo, a dona Leoneia contou que, no início, teve um pouco de dificuldade para se adaptar à vila. Mas agora, ela já se acostumou ao novo ambiente e tem sua rotina, que inclui várias atividades fora da vila. Vamos ouvir o que ela disse. Eu tenho trabalho de voluntariado antes de vir para a vila. Eu estou na vila tem 1 ano e 6 meses. E antes de vir para a vila, quando eu morava em um apartamento, eu já tinha o voluntariado no bazar da Igreja Santana.
o bazar da comunidade Santa Isabel. Eu faço ele uma vez por semana, nas quinta-feira à tarde. Vou para lá, ajudo no meu trabalho artesanal, que é o crochê, e depois eu fico para uma reunião, porque eu também faço parte dos Vicentinos. Como a gente já mencionou, as pessoas com mais de 60 anos costumam ter dificuldades para se adaptar ao ambiente das instituições de longa permanência, porque a mudança pode gerar um impacto até na identidade da pessoa. O que é importante fazer para preservar a saúde mental dessas pessoas em uma situação de tantas mudanças, professor Renato? A adaptação do idoso vai depender de uma série de fatores, né? A própria estrutura da instituição, o quadro clínico do idoso e a maneira como esse processo for sendo encaminhado. Mas a questão de saúde mental é fundamental que seja observada para a qualidade de vida do idoso e para o andamento a contento da própria instituição. A gente sabe que na velhice algumas questões são mais prevalentes, como, por exemplo, a depressão, quadros de melancolia, alguns problemas cognitivos que implicam em déficits, né, para o pensamento, para o raciocínio. Então é legal assim que a família e a própria instituição fique atento a esses sintomas para que possa, o ideal seria procurar um geriatra, né, ou um psiquiatra, ou mesmo um psicólogo para avaliar a situação particular de cada idoso, mas de modo geral, a saúde mental deve ser observada nos aspectos que são comuns a todos nós. É necessário que o idoso ali tenha uma boa alimentação, que ele tenha uma qualidade no sono, que ele possa ter uma rotina que lhe traga um balizamento cotidiano das atividades que serão feitas. É importante que ele possa fazer alguma atividade física, que ele se movimente, claro, de acordo com as suas possibilidades, né? É fundamental que ele tenha um espaço para que ele exerça sua espiritualidade, sua fé. E fundamental também que ele seja ouvido, que ele possa falar, ouvir o idoso, suas lembranças, suas angústias. Então, tudo isso implica que ele tenha uma possibilidade de ter qualidade de vida e dignidade na instituição. Caso a família ou idoso observe algum tipo de irregularidade dentro das ILPIs, quais medidas devem ser tomadas? Dentro da ILPI, a ILPI é uma instituição que ela, justamente por receber essa subvenção do Estado, e mesmo quando privada, ela é uma instituição fiscalizada pelo Estado, porque ela presta um tipo de serviço público. Portanto, essas instituições, elas são fiscalizadas pelo Ministério Público e também pelos Conselhos de Direitos da Pessoa Idosa. Além disso, a família, se houver ali, né, uma vulnerabilidade, ela pode também procurar o apoio da Defensoria Pública para que haja algum apoio individualizado ao idoso. No sentido do fechamento dessa instituição, se eventualmente for o caso, aí é o Ministério Público que deve ser a instituição procurada. Como a gente pôde perceber na conversa com a dona Leonéia, ela é uma pessoa muito ativa. Ela adora a interação com entidades externas e sente falta de mais atividades na vila para desenvolver as habilidades dos idosos e até para promover uma maior interação entre elas. Vamos escutar o que ela diz. Só o almoço é comunitário. As interações que nós temos aqui é de pessoas externas. É a UFLA que vem cá, da interação externa, a UFLA, a Unilavras, o CRAS, escolas também vêm aqui, catecismo vem aqui, traz para a gente novidades, fazem jogos com a gente, tem conversação. Então, fica muito agradável quando nós somos visitados. E se a gente pudesse ter nas casas de repouso uma atividade física que seja ligada a estar com os idosos, no sentido de ver o que a gente ainda tem para dar, assim no sentido mentalmente, seria muito interessante. A terapia ocupacional é que falta na casa dos idosos. Cada um no seu grau, né, de vivência. O que
poderia ser feito para atender essa expectativa da dona Leonéia, professora Estefânia? Manter a atividade mental e social das pessoas idosas são fatores relevantes para a qualidade de vida dessas pessoas. Mas, além disso, é um fator relevante para o próprio desenvolvimento da sociedade. Cada pessoa idosa, ela tem a sua história, ela desenvolveu conhecimentos e que podem muito contribuir. Há várias iniciativas ao redor do mundo que estabelecem mecanismos intrageracionais. Então, por exemplo, as pessoas idosas adoram contar histórias e nós temos problemas de creche. Então, às vezes, juntar essas duas políticas por alguns momentos é muito relevante, é afetivo, é um ponto de desenvolvimento importante para as crianças, no sentido de uma afetividade, como um avô, é um ponto relevante para as pessoas idosas. Utilização melhor de espaços públicos, né? Hoje nós temos, por exemplo, redes de universidades que participam da universidade aberta à pessoa idosa. Então, as pessoas idosas, elas fazem curso, elas fazem atividades e utilizam esses espaçamentos da universidade. Então, sempre pensar em formas integradas para que a gente possa ganhar sinergia nas políticas públicas e melhor utilização dos espaços e das convivências sociais. Porque, juntos, a gente aprende os desafios de uma etapa que ainda está por vir, mas, ao mesmo tempo, né, essa é um momento muito rico do nosso desenvolvimento social, é que também as pessoas mais idosas, elas hoje aprendem muito com as pessoas mais novas. Então, isso é a manutenção da vida ativa. E esse é o nosso grande desafio. A prosa está muito boa, mas o nosso episódio, infelizmente, já está chegando ao fim. Eu aproveito para agradecer à professora Estefânia, ao professor Renato, por essa conversa sobre um tema muitas vezes evitado na nossa sociedade, que gera muita angústia às famílias, mas que precisa ser debatido, principalmente diante da tendência de envelhecimento da nossa população. Eu agradeço a oportunidade. Esse é, de fato, um tema relevante e importante de ser pensado e discutido em sociedade, para que a gente possa encontrar os melhores caminhos. Obrigada. Bom, eu também agradeço essa oportunidade de prosear aqui com vocês sobre uma temática aí que é tão complexa, é tão delicada, é tão importante, cada vez mais vai estar na pauta, né, da sociedade, da ciência. Então, acho que valeu a pena. Espero que a gente tenha conseguido desmistificar um pouco, diminuir o preconceito que existe com as instituições de longa permanência para idosos. E se isso a gente tiver conseguido, eu acho que valeu a pena e foi um prazer participar. Queremos agradecer também à dona Leonéia por sugerir esse tema para a nossa conversa e compartilhar conosco sua experiência na Vila Vicentina de Lavras. Esperamos ainda que o nosso bate-papo tenha contribuído para tirar as dúvidas de nossos ouvintes e que nossa conversa também possa ajudar aqueles que precisam decidir sobre a institucionalização. Uma decisão que nunca é fácil, mas pode ser necessária em muitos casos. E chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Ciência em Prosa 60+, um espaço para o diálogo com cientistas sobre questões do dia a dia das pessoas com mais de 60 anos. Para participar, é só encaminhar para nós as dúvidas que a ciência pode responder. E vamos buscar um professor ou professora da UFLA que possa participar da conversa. Envie sua dúvida para o podcast Ciência em Prosa 60+, pelo WhatsApp. O número é DDD 35 99806 4531. Repetindo, DDD 35 99806 4531. Os episódios estão disponíveis no YouTube. É só procurar por UFLA BR. Você também pode ouvir nas plataformas de áudio Spotify e Deezer. O podcast também é veiculado pela Rádio Universitária 105.7 FM. O Ciência em Prosa 60+, é uma iniciativa da Diretoria de Comunicação da Universidade Federal de Lavras, a UFLA, com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG. Podcast Ciência em Prosa 60+, seu bate-papo mensal com cientistas sobre questões do dia a dia.